Daí critica então essa necessidade dele falar de uma liberdade negativa? Aí é o seguinte, agora vejamos, a liberdade negativa é de fato um pouco isso, é que a liberdade termina sendo, exigindo este momento, né? Nós de esquerda sempre dizemos assim, a liberdade que interessa é a liberdade de poder fazer as coisas, a liberdade de ter. Então o que adianta o sujeito poder dizer o que quiser, mas ele não tem um jornal para escrever? O que adianta ele poder fazer o que quiser se ele gasta 18 horas vindo do trabalho e trabalhando? Isso é um negócio complicado, porque você tira do indivíduo, você diz, ele já não tem autonomia, ele não tem o que fazer com a autonomia. Então vou lhe oferecer uma outra liberdade, que é o pão, a iniciativa coletiva, a participação, mas o indivíduo não quer só isso, e nós já deveríamos saber que já se vão 90 anos da Revolução de 1917, a gente deveria saber que não é bem por aí. Então, eu queria me referir... Então, essa coisa que eu falo assim, da liberdade negativa... Então, a liberdade negativa termina sendo a liberdade de não ser incomodado. Exatamente. Tem uma liberdade positiva, tudo bem, é bom lembrar que tem a liberdade positiva, que é poder ter, poder ser, e a liberdade cooperativa. A cooperação potencia a liberdade de cada um. Então, eu não posso ver no outro só o limite da minha liberdade, mas também a extensão da minha liberdade. Mas em grande parte, você deve ver também no outro a limitação da sua liberdade. Imagine se eu tivesse dividido esse apartamento aqui com mais gente, e é por isso que eu estou um pouco solitário, mas muito feliz, porque eu não posso fazer absolutamente o que eu quero. E quando eu fizer alguma coisa com alguém, eu saio daqui ou faço um convite para um horário específico. Então, a liberdade negativa, ele resgata essa liberdade negativa, da qual nós fizemos abstração. A gente tem na cabeça um sonho translocado, que é a polis grega. A polis grega é a ideia da ágora, todo mundo igual, deliberando coletivamente. As pessoas não querem deliberar assim tão coletivamente, senão elas iam para toda reunião de condomínio, porque é sistematicamente o que não acontece, a pessoa quer liberar pelo que interessa. Os gays, por exemplo, querem saber se vai ter um enquete, o que é uma consulta sobre casamento, união civil, etc, etc. Aí o cara vai estar em todas. Então, eu, por exemplo, sou defensor do voto obrigatório, então tenho inclinações também republicanas desse tipo. Não levaria o privatismo a um limite, porque eu acho que a ideia de comunidade nacional é ainda um suporte interessante para a realização dos nossos ideais, de conclusão social, e não conflita necessariamente com essa privada, mas é da vida privada, essa dimensão privada da vida. Mas é isso mesmo. Então a liberdade negativa ele vai resgatar do cara. Esqueci agora. Isaiah Berlin. Que, aliás, fez um prefácio maravilhoso para um dos livros de John Stuart Mill, Recuperando o Utilitarismo, e isso me fez compreender mais forte. Pois é. Porque o Berlin fez um ensaio belíssimo sobre a importância de John Stuart Mill. Eu acho que o Locke ele fala como anglo-saxônico, como norte-americano. Ele podendo remeter a Hill, ele não remete a qualquer. Ele podendo remeter a Jefferson, não remete a quem? A Spinoza. Então, e eu acho ele muito liberal, pro meu gosto, num certo sentido. Quer dizer, eu como cidadão do Brasil, essa coisa que está aí, diferente, eu não gosto de entender nossas diferenças como déficits. Então eu tento imaginar uma coisa diferente que faça das nossas contingências assets, né? Recursos, e não débitos. Então eu estou inclinado a adequar a ideia de democracia a isso. Eu acho que... Então eu conversaria com o Lodge, ou fui conversar com ele, mas não tive com ele pessoalmente, eu diria assim, Lodge, agora como brasileiro eu vejo muito essa história aí, que é esse modelo, é mais ou menos onde chegamos, e essa bola toda aí, eu acho que você prolonga um protestantismo, um criptoprotestantismo aí, uma coisa, ia mexer um pouco com ele. Na verdade, eu tenho uma crítica maior a Lodge, da qual eu não falei ainda, eu falaria depois.
de Watts, mas eu não gostaria de perder a mania de discordar também, mesmo daquilo que eu mais aprecio, né? Ele não está no altar, né? Não vou dar, é sempre assim, a minha ideia é de que todo filósofo que você lê, você deve tomar como um interlocutor, ou seja, alguém frente a quem você formula alguma coisa, mesmo que tentativamente, uma indagação, uma coisa que vocês às vezes não é capaz de expressar tecnicamente, sustentar argumentativamente de forma tão elaborada, mas é justo que você pense sempre a partir da sua apreciação das coisas. Democracia é isso. Então, democracia é isso. É você achar que tem algo de interessante no que as pessoas têm para dizer, cara. O problema de Marx, por exemplo, o problema de Marx é esse. Ele quer baixar a filosofia clássica alemã em cima do proletariado. Quer dizer, um sujeito que é socialista tem que amar, eu poderia até dizer assim para esculhambar logo, tem que amar os outros. Tem que amar os outros, gostar dos outros. Gostar do que os outros têm para dizer e não declarar que o indivíduo é um alienado e que precisa que eu traga para ele a consciência da sua emancipação. Com todos os retoques possíveis, é isso que Marx faz. Então, o socialista deve ter uma ideia de conhecimento como uma coisa socialmente produzida, portanto não pode sair da cabeça de um alemão, seja ele lá quem for, inclusive de um judeu alemão. Então, ser socialista é ser reconciliado com a opinião e não com a teoria. Ser reconciliado com a teoria é ser platônico, não é ser democrata. Então, a ideia de ciência toda que a gente possa ter contemporânea, e aí nesse sentido a gente tem que investir um pouco contra os analíticos, é que a ciência não é o suprassumo e, de certa maneira, a experiência dos homens é o trato deles com o mundo, é o suporte da solução dos seus problemas. É claro que um filósofo analítico ele já começa fazendo uma certa separação, quer dizer, a ciência é muito batuta, mas não pode definir a política, isso ele diz. Termina que define, mas indiretamente. Mas um filósofo analítico, ele não acha que você pode ter uma ciência dos destinos humanos. Você deve transferir, eu já estou lendo isso favoravelmente, para a esfera pública a sensatez do conhecimento especializado. E isso não é de todo mal. Os nossos jornalistas, aqui não tem jornalista às vezes não sabe chamar uma opinião que se meça com a outra e escreve uma notícia. Mas enfim. Paramos agora então? Um tempinho só.